Josué 24, vou ler a partir do versículo 9. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Amém? Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Que peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa continuar revelando, ó Pai, a tua palavra aos nossos corações, e nós possamos ouvir a tua palavra e ouvi-la com entendimento. Te peço, ó Pai bendito, que assim seja, que a tua igreja possa receber a tua palavra. Toda pessoa que ouvir essa mensagem possa, ó Pai bendito, através, ó Pai, da tua palavra, ó Senhor, tomar posse, ó Senhor, das bênçãos, ó Pai bendito, que só o Senhor, ó Pai, tem para nós, que só o Senhor entregará para aqueles, ó Pai bendito, que o creem, para aqueles, ó Pai bendito, ó Senhor Deus, que caminha debaixo da tua palavra, que caminha na obediência da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome, assim seja, e nisso teu nome será glorificado. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 24 de Josué, ele vai relatar a respeito do governo de Josué, e também ele vai relatar também uma despedida de Josué para com seu povo. Mas não só isso, senão que também nós vemos aqui Josué já nos seus últimos dias ou anos de vida, já numa idade avançada, mas nós possamos ver aqui Josué muito bem alicerçado, defendendo-se, vamos dizer assim, a vida cristã, defendendo os princípios, Josué, com a idade já avançada, já idoso, já sabendo que ele já estava finalizando os seus dias, ele faz questão de reunir todo o povo, começando pelos líderes principais de cada tribo, Aqui no versículo 1, ele vai relatar assim, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então aqui vai relatar que Josué, ele busca um lugar, esse lugar que relata aqui nesse primeiro versículo, um lugar chamado Siquém. Era já próximo ali, bem próximo ali da onde o povo estava
já na terra de Canaã. É de observar esse lugar Siquém. Por quê? Porque a arca estava em Siló, né? Aproximadamente de uns 15 a 20 quilômetros da onde eles estavam. Pode ser que Josué mandou trazer essa arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus com o povo. Tinha essa simbologia. Mas aqui vai falar que Josué se reuniu em Siquém. Esse lugar, Siquém, ele de nós observarmos, dando uma estudada, então uns pontos que nos chamam a atenção. E lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, lá vai relatar que quando Deus chamou Abraão ainda estava no meio da idolatria. Era um homem que vivia nas trevas, vamos dizer assim. Era um homem que estava preso nas cadeias da idolatria. O pai dele era um idólatra, um fabricador de imagens, de esculturas. Então disse que Deus, pela sua graça, foi lá e chamou Abraão. E no capítulo 12 vai relatar essa chamada, já começando no capítulo 11 de Gênesis e definindo ali no capítulo 12. No versículo 6 e 7, vai falar que Abraão, antes de chegar no versículo 6 e 7, vai falar que Abraão saiu. Quando chega no versículo 6 e 7, vai falar que Abraão ouviu a voz de Deus. Foi nesse lugar que se tem. Fica assim, Abraão ouviu a voz de Deus pela primeira vez em Siquém. Claro, Deus falou com Abraão. Abraão saiu e disse que em Siquém Deus apareceu a Abraão. Entende? Então faz sentido para Josué falar aqui. Olha bem, depois de uma trajetória, Josué acima dos seus 85 anos, já numa idade avançada, desde a sua juventude, servindo ao Senhor, ajudando e auxiliando Moisés. Quando chega nessa idade já, para despedir do povo, né, Josué fez questão de reunir o povo em Siquém, que era próximo dali onde ele estava, onde o povo estava. Reuniu-se ali. E ali ele também chamou, isso aqui vai falar que ele mandou chamar os anciões, mandou chamar os príncipes de cada tribo, né, para poder ele falar com esse povo, dirigir a palavra. E aí vai dizer, né, que esse povo, ao chegar naquele lugar, eles iam apresentar-se diante de Deus, né? Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha bem, irmãos, por mais que Josué era um senhor já de idade avançada, já estava ali para, como disse, passar o cajado, passar o cordão ali, já estava para, né? Ele fez questão de reunir o povo e falar assim: assim diz o Senhor. Ele fez questão de reunir o povo e falar assim: olha, vem ouvir a voz de Deus. Aquilo que nós possamos entender aqui, que a palavra de Deus, e a mensagem, quando ela é transmitida, seja se é a palavra de Deus, seja ela por um grande pregador, ou seja ela por um simples pregador, um simples cristão, um simples crente, uma simples pessoa, mas que tem um bem de transmitir a palavra de Deus, ela é digna de reverência. Você pode ver que ele fala assim: ó, disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Então, ele fala assim: olha, o que eu tenho para transmitir para vocês não são palavras minhas, não são a minha experiência, e eu não vou falar de mim mesmo. O que eu tenho para transmitir, Deus tem uma palavra
para você. Fala assim, Deus tem uma palavra para você. É palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós reunimos, né, os nossos cultos, ou mesmo individualmente, que você tem a sua devoção, né, a sua devocional, que você vai se colocar para estudar a Bíblia, você tem que entender que ali você vai ouvir a palavra de Deus. Ou mesmo, todas as vezes que nós se reunir e tiver alguém que for transmitir, né, aonde seja no trabalho, onde for, que você tenha ali a palavra, e seja a palavra de Deus, você pode até falar como Josué falou aqui, porque Josué falou assim, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele estava transmitindo o que Deus, entende, havia mandado, ou que ele tinha no seu coração, né? Então, quando você for ministrar a palavra ou falar para alguém, não tenha, que seja a palavra de Deus, não tenha timidez ou vergonha ou medo, né? Não precisa. Você tem, não, assim diz o Senhor. Isso que José falou, ele estava idoso já, avançado de idade, entende ou não? E ele tinha essa incumbência de transmitir essa doutrina, ou essa incumbência de transmitir esse princípio, essa incumbência de transmitir essa mensagem. E ele sabia que era a mensagem vinda da parte de Deus. Então, toda vez que você for ouvir uma mensagem, não precisa você colocar a pessoa só quando é um grande pastor, um grande pregador, aí sim, né? Não. Desde que ele seja um pastor, então uma criança, que ela falando assim, a palavra de Deus é digno de nós colocar atenção. É digno de colocar atenção. Então, o Josué deixa transparecer aqui, nesse versículo 2, e ele diz assim, entendemos, irmãos, que a despedida de Josué, ou se o último degrau, vamos dizer, da vida de Josué, não possamos ver aí uma escada, né? Josué foi subindo, chegou no degrau 24, lá no último sermão dele, ele faz questão de trazer para o povo, ou seja, deixar para o povo os feitos de Deus, as realizações de Deus, tudo que Deus havia feito, entende? Por isso que é importante nós, os anos vai passando, né? E nós vamos vivendo com Deus, nós vamos, tipo assim, tendo experiências, não é? Vamos tendo uma bagagem espiritual de feitos, né? Eu creio, todos nós aqui, né? Talvez se você for lá na sua juventude e trazer, desde quando você era crente, você vai contar, você vai falar, olha, lá foi feito isso, algo foi realizado no meu batismo assim, não é assim? Aconteceu isso, foi assim, né? Foi algo tão glorioso, não é que nós falamos? Não é assim? Josué, ele poderia falar isso, né? E ele tinha isso para falar, mas aqui ele fala também dos feitos de Deus. Aquilo que Deus havia feito, as manifestações, é o que nós também podemos falar. Você pode falar das manifestações de Deus? Ou não? Pode, você deve ter, né? Por mais novo cometido que você seja, se você for, entende? Não é? Tem algo glorioso para falar. E Josué, olha o que ele fala aqui no mesmo versículo 2. Ele vai dizer assim: antigamente, vossos pais, Tera, que era o pai de Abraão, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então ele fala assim: olha, os vossos pais, irmãos, estamos falando quantos anos, para você ter uma ideia, o povo de Israel já havia passado mais de 400 anos no Egito. Josué já estava com mais de 85 anos. Estamos falando aqui de aproximadamente quase 500 anos, entende? De história, de passado. E aí Josué vem com
com essa palavra e dizendo assim: olha, os vossos pais, vosso pai Abraão, os Tera, o avô, que é o Tera, que é o pai de Abraão, né? Fala assim: habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eram homens que estavam presos pelas correntes das idolatrias, pelas trevas. Aí ele fala assim: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do Eufrates. Aí ele fala assim: Deus tomou Abraão de lá. Aí Josué ele faz questão desse sermão de ir lá na raiz, lá no início, aonde Deus havia tirado, chamado Abraão. Entenda? Isso hoje para nós, quando nós olhamos isso e olhando para a nossa vida, nós recordamos aonde Deus foi lá e nos tirou, né? Ou está nos tirando, já nos tirou, né? Lá do mundo das trevas, nós estávamos amarrados na idolatria, não era assim? Tanto costume hoje também na resta, porque Josué, depois desse tempo todo, a qual Josué ajudou a conduzir esse povo para chegar na terra de Canaã, nós vemos que depois lá na frente ele vai falar dessas idolatrias ainda, de alguns que estavam presos. Mas ele começa dizendo aqui que Deus havia tirado esse povo, os seus pais, que seria Abraão, do meio da idolatria, e disse assim: ó, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Abraão havia percorrido, antes mesmo do povo ir para lá no Egito, Deus fez Abraão percorrer essa terra. Entende, irmão? Deus fez Abraão percorrer a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Entende? Olha, aí ele fala assim, Josué fala assim: olha, Deus chamou Abraão, fez ele percorrer essa terra, multiplicou a descendência dele. É daí que nós viemos. Então nós nunca poderíamos, não poderíamos esquecer a nossa raiz, a raiz de Deus, irmãos. Entenda? Os nossos princípios que vêm de Deus, desde que nós nos convertemos. Porque muitas vezes também nós seres humanos, às vezes é muito fácil querer ficar preso nas idolatrias. Como tem pessoas que falam assim: eu nasci católico, eu vou morrer católico. Se as pessoas falam isso? Pois é, isso aí muitos das pessoas, dos seres humanos, tem essa tendência e esse princípio de valorizar e de se apegar tanto nisso. Mas aqui nós vemos Josué trazendo para o povo dizendo assim, essa infância, esse princípio da vida de Abraão, que Deus fez na vida de Abraão, mas com o intuito de fazer o povo agarrar, entende? Dos princípios espiritual. Porque nós temos um princípio biológico, que nós nascemos do pai e a mãe, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o seu pai, a sua mãe, os antepassados. Tem uma história, não tem? Tem uma história, tem crenças boas, crenças ruins, né? No caso de Abraão aqui, a crença do pai dele, era idólatra. Mas Deus viu graça em Abraão, foi lá e tirou Abraão. E aqui Josué ele traz isso à memória do povo e fala assim: olha, lá ele servia outros deuses. E ele tirou ele de lá. Ele resgatou ele daquele inferno de deuses.
idolatria por aí. Entende? Uma idolatria terrível. E tem pessoas que às vezes nem é tanto pelas imagens, esculturas, os crucifixos, né? Eu estava pensando outro dia aí atrás, né? Muitas vezes a gente só pensava em idolatria, a imagem é um crucifixo colocado aqui, né? E aí eles colocavam a foto, um crucifixo de Jesus crucificado aí, né? E aí pensa que está com Deus, com aquilo ali, né? E hoje, muitas das vezes, a gente quando olhava antes de se converter, eu mesmo já cheguei a usar isso já. Antes de eu me converter, colocar no meu pescoço um crucifixo, uma cruz, né? Mas hoje você vai dar conta que hoje tem pessoas ainda que é tão religioso que eles às vezes não colocam aqui, mas colocam aqui atrás. Você já viu isso, cara? A religiosidade é tão grande que ele pensa que eu coloco uma cruz aqui, né? Aí vai dizer a cruz é símbolo da salvação. Então, se você coloca aqui, coloca no peito também. Mas qual a diferença tem? Não é verdade? Se eu coloco uma cruz aqui no meu pescoço, aí eu não posso colocar no pescoço, mas coloca aqui na minha parede atrás de mim. Então, é de suma importância nós entender que Deus tirou Abraão do meio desses deuses, entende? Das idolatrias, ele tirou ele de lá. E Josué traz isso à memória. O povo fala assim: olha, daí Deus tirou, e ele seguia a outros deuses. E ele vai dizer assim: ele caminhou por essa terra, multiplicou a descendência, lhe deu Ismael, fala de Ismael também. Ele lhe deu Isaac, o qual tinha a promessa. Através de Isaac, no versículo 4, ele vai dizer assim: a Isaac dei a Jacó, a Isaac dei a Jacó e Esaú, a Esaú em posição das montanhas de Seir. Então ele pegou através de Abraão, deu Isaac para Abraão, que era filho da promessa. Através de Isaac deu Jacó, através de Jacó, né? Aí nasceu, através de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Esaú, ele deu as montanhas de Seir, que já não era parte ali de Canaã. E disse: e a Jacó, seus filhos, desceram para o Egito. É o que Josué está relatando para o povo. Quantos anos havia passado e Josué traz a memória e fala assim: olha, Deus chamou Abraão, deu Isaac, através de Isaac deu Jacó e Esaú. Jacó desceu para o Egito. Esaú, ele não permitiu que Esaú ficasse aqui nessa terra. Ele mandou Esaú para outro lado. Entenda-se? Aí ele fala assim: quando esse povo, através de Jacó, chegou lá no Egito, lá todos nós conhecemos, eles se multiplicaram. No livro de Gênesis vai relatar que quando Jacó desceu para lá, chegou em número de 70, 75 pessoas. E ele se multiplicou tão grandemente, mas tudo fazia parte da promessa que Deus havia dado para Abraão. Quando chega no versículo 5, ele diz assim: enviei Moisés e Arão e feri o Egito. Então aí Deus fala através de Josué. Ai, irmãos, o que eu mais vejo é Josué já com seu último sermão. Isso aqui fala que é seu último sermão. Ele naquela idade já avançada, sabendo que já ia partir, como todos os demais partiria, né? Que nós temos isso também, que nós vamos partir dessa terra aqui, né? E Josué, com isso, ele tem essa certeza, essa convicção, que é uma realidade, que às vezes a gente vive aqui e a gente pensa que nunca vai partir daqui, não vai morrer um dia. Josué, ele fala: esse é o caminho, eu vou ao caminho de todos os seres humanos, todos os homens, todos os seres humanos vai um dia
ia passar por o caminho da morte, né? Esse corpo físico, tá? E Josué, ele com isso ele fala: olha, Deus enviou a Moisés e a Arão para ferir o Egito, né? E depois vos tirarei de lá. Então, quando Moisés chegou lá no Egito, primeiro o que Deus fez? Começou a ferir, né? Porque o Egito foi um povo que maltratou severamente o povo de Deus, escravizou duramente. Entenda? Lá em Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, né? O povo gemia de tanta escravidão e serviço forçado. Isso era lá no Egito. Aí quando Moisés chega lá com Arão, diz que ele feriu, né, lá no meio deles, e depois os tirou de lá. O versículo 6 vai relatar assim, ó: tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Aqui Josué já pode falar com mais propriedades ainda, que ele fez parte, né? Ele estava presente ali já nessa caminhada, quando Moisés tira esse povo. E ele diz assim: vieste ao mar, e os egípcios perseguiram. Ele vai trazendo a memória para o povo: olha, você se lembra quando você chegou ao mar? Aquele mar que Deus abriu e entrou como uma defesa a seu favor. Olha bem, irmão, o mar serviu como uma defesa para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas para os egípcios aqui, aquele mar se veio como um inimigo. Que é o que diz aqui, ó. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Entende? Eles chegaram até o mar. E o mar que estava a favor do povo de Deus, porque o mar ele se abriu e o povo passou. E Deus fez os egípcios perseguir o povo de Deus. O mesmo Deus fez. E assim, por isso a gente tem que prestar muita atenção. Às vezes você está passando uma prova, uma perseguição, uma provação. É Deus agindo também, sabia? É Deus agindo. E aí, mas o povo naquele momento viu ali o mar, não tinha como sair daquela. Meu Deus, o que vamos fazer? Como vamos sair dessa? Estamos perdidos. Entende? Estamos perdidos. Vamos morrer agora, o inimigo estava atrás, o mar na frente. De repente nós vemos ali, o mar se abriu, o povo atravessou, e o mesmo Deus fez os inimigos perseguir o povo de Deus, e os egípcios perseguiram e entraram no mar. Entende? E o que Deus fez? Aquele mar e acabou ali com os carros, com os cavaleiros no mar. E clamando vossos pais o Senhor, pôs escuridão entre vós os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Olha, irmão, um ponto que eu queria ressaltar aqui, ó. A primeira parte do versículo 7. E clamando vossos pais. Olha o que Josué traz à memória. Ele traz a memória para aquele povo, falando assim: olha, quando vocês clamou, Deus trouxe a escuridão. Aquele povo não havia murmurado, mas Josué não traz à memória a murmuração dos murmuradores. Josué não traz à memória a reclamação dos reclamadores. Josué não traz à memória, né, o que o povo reclamou, murmurou. Josué traz à memória o clamor, a oração dos vossos pais. Vossos pais clamou.
Então havia gente no meio daquele povo de Israel, quando chegou na beira do mar, ou estava no deserto que murmurava, havia gente que reclamava, havia gente que se levantava contra Moisés, mas havia gente que orava. É o que acontece hoje no meio de nós, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Existe pessoas que murmuram? Existe. Dentro da igreja existem murmuradores? Existe. Mas também existe aqueles que não clamam. Entende? Existe no meio da igreja aqueles que não adoram? Existe. Mas existe aqueles os adoradores também. Entende ou não? Existe no meio da igreja de Deus aqueles que se santificam? Existe também aqueles que não se santificam, que levam a vida ilinda? Existe. Mas existe também aqueles que se santificam. E Josué traz a memória para o povo, assim, olha, quando vossos pais clamaram, ele não fala das murmurações aqui, ele fala dos feitos de Deus, e fala assim, quando vossos pais clamou, o Senhor pôs a escuridão entre vós os egípcios. Entende? O povo estava ali, aí vai, e de repente, caminhando, e o inimigo vinha de carro. Olha você vê, cavaleiros de carro. O povo estava a pé, caminhando ali, entende? Mas Faraó, para perseguir o povo, vinha de carro. Vinha rápido. E aí, isso fez o povo clamar. Alguém teve que clamar. Fala assim, clama. Pode falar. Clama, meu irmão. Talvez essa situação, ela veio para ti, para fazer você clamar. Aleluia. Tem situações em que Deus permite, e às vezes o inimigo parece que vem tão rápido, mas não conseguia alcançar, mesmo com toda a fúria deles, mesmo com todos os carros melhores que havia no Egito naquela época. E o Egito naquela época era uma nação poderosa. Os seus melhores carros eles tinham, e perseguia com melhores cavalheiros, as carruagens. Rapidamente corria, mas não conseguia alcançar. Hoje é como nós hoje. Entende? Nós vemos aí o inimigo, o poder das trevas, não é? As coisas para eles parecem que se tornam tão fácil. Não é assim? E tão rápido. Mas nós somos servos do Senhor. Você é servo de Deus, você, como diz o povo de Deus, você é um povo de Deus, nós somos o povo de Deus, e quem cuida de nós é Deus. E diz o texto aqui, né? E o mar vos cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Aí vai falar que aquele povo, Josué falou, olha, vocês ficam no deserto por muito tempo, e Deus cuidou de vocês. Você atravessou o mar, logo passou o mar, tinha o deserto na frente, e lá diz que eles ficou. Eles não ficou também fanfando para lá e para cá. Diz que eles, aqui Josué, e habitou por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a terra, e os destruí diante de vós. Aqui ele está falando assim, os habitantes, os amorreus, quando chegaram para além do Jordão, foi, irmãos, não foi de uma vez que eles conquistaram a terra, não foi de uma vez, acabou. Nós muitas vezes queremos as coisas muito rápido. Não é verdade? Até uma cura. Tem cura que Deus sabe, né? Deus cura na doença e às vezes da doença. Da doença é aquela que tem uns milagres que acontecem assim de uma vez, né? E na doença, entende? É na doença, na caminhada da obediência. Enquanto nós estamos obedecendo, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos cultuando, enquanto nós estamos na fidelidade com Deus, temos que estar trabalhando. O milagre está acontecendo. Na medida que nós vamos trabalhando,
jeito de Deus para o povo. E olha, volta aqui, Josué já nos seus últimos dias de vida. E ele disse mais assim, aí o versículo que eu li: levantou-se também o rei de Moab, o rei dos Moabitas, né? Balac, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Olha, Josué traz a memória do povo e fala assim: olha, o rei dos Moabitas, eles se levantaram, mandaram chamar Balaão para vos amaldiçoar. Mas me chamou muita atenção o versículo 10. Porém eu não quis ouvir Balaão. Deus falou assim: porém eu não quis ouvir Balaão. Entendo que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Irmãos, aqui nós vemos Balaão com uma espécie de um bruxo, de um feiticeiro. Aqui vemos que o rei dos Moabitas, né? O rei dos Moabitas que chegou e falou, pagou para Balaão ir lá e abençoar. Mas aqui diz assim, e ele teve que vos abençoar. Eu não quis ouvir Balaão. Deus não ouviu Balaão. Irmãos, eu não sei se você está passando um período que talvez você vê que o inimigo está vindo aí. Entende? Como esse povo viu ali diante deles o mar, atrás deles o exército do Egito, Faraó. E Deus livrou. Chega lá, nós vemos aí outro rei, né? Buscando e entrando na linha espiritual. Entende? O diabo ele trabalha em todo o segmento ele quer, entende? Derrubar a gente. Você é do povo? Todo segmento. Através do governo, que no caso, Faraó, né? Com seu exército, com suas carruagens, com seus cavalheiros, que eles vão para lá e fazer o povo retroceder. Entende? Aí, vimos que não conseguiu, Deus agiu. Aqui nós vemos aqui agora o diabo, né? Usando a vida desse rei dos Moabitas, querendo que Balaão fosse lá e amaldiçoasse o povo. Entende? E tem pessoas aí, tem homens aí, irmãos, que muitas vezes, se nós não cuidarmos, eu falo homens, incluindo nós também, eu e vocês, se nós não cuidarmos, nós muitas das vezes caímos no erro de querer amaldiçoar aquele que já é abençoado. Porque esse povo aqui, o povo de Israel, ele já era abençoado. Eles estavam com a bênção. Mas aí entra na cabeça do rei querer chamar Balaão para poder amaldiçoar. E aí fala aqui, ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Entende, irmãos? Então o diabo às vezes vem contra nós, parece que ele fala, está nas minhas mãos. E Deus até permite, às vezes. Entende ou não? Deus até permite. E nós até pensamos, agora estou perdido. O que vamos fazer? Entende? Se lembra de Jó? Que Deus permitiu que Satanás pudesse lançar enfermidade sobre Jó. Então, ali nós vimos ali que Jó quase ficou na mão do diabo. Mas Deus já tinha definido já a bênção na vida de Jó. Entende? A mesma coisa somos nós. Deus, através de Cristo Jesus, já nos abençoou, irmãos. Deus já tinha abençoado a vida de Abraão. Entende ou não? Deus já tinha abençoado. Aonde os anos passou, mas a bênção estava na vida daquele povo. Assim somos nós. Assim que nós vemos aí esse mundo todo tenebroso, de trevas, coisas ruins, as pessoas deixando os seus princípios, os seus valores, não é assim? E Deus parece que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas nós temos que entender na palavra e trazer à memória que a bênção do Senhor está sobre mim, está sobre você.
Irmãos, tem uma simbologia espiritual por detrás de espíritos malignos, de demônios. Entende? Para ver os fariseus, são povos, são reis, mas tem no reino espiritual hoje, tem aí um significado. É o que hoje nós entendemos. Hoje nós vemos que o diabo também usa muitos meios. Entende? Ele ataca o povo de Deus por várias formas. Quando não é para querer quebrar você nas suas finanças, ele quer jogar enfermidade. Quando não é a enfermidade na área da saúde, é no matrimônio. Entende? Para ver que nós somos sujeitos a isso todo tempo. Quando não é no matrimônio, é no filho, é na filha. Entende ou não? Como é nos filhos, né? É na área sentimental, emocional. Entende? E eu sempre imagino quantas pessoas estão doentes emocionalmente. Entende? E são espíritos. Aí as pessoas entram em depressão. Uma situação leva a pessoa numa situação precária. Entende? Então, aqui Josué está falando para o povo assim: olha, Deus nos entregou tudo isso nas suas mãos, Ele nos livrou de tudo isso. E aí, outro ponto que me chamou muita atenção aqui, o versículo 12: enviei vespões. Sabe o que é vespões? Vespões é uma espécie de um besouro, de uma abelha. Entende? E essas abelhas, elas faziam um som, um barulho, e veio justamente contra os inimigos do povo de Deus. Aí a abelha, irmão. Você já viu um besouro em que eles mordem, tipo um marimbondo grande, e só ele zoa, fazer um barulho. Isso, olha, Deus usou besouros, marimbondos, uma espécie de uma abelha. Esses vespões aqui é uma espécie de um abelhão, e diz que veio de modo que picava o povo ali, entende? Picava eles, aquele barulho de modo que, olha o que diz: enviei vespões diante de vós, que vos expulsadas da vossa presença. Os inimigos estavam chegando ali, junto com o povo de Deus. Deus manda esses vespões. Não é tremendo isso, irmão? Pensa nisso aí. O que Deus faz pelos seus. Bem como 2 reis dos amorreus, e isso não com a sua espada, nem com seu arco. Aí Josué fala assim: você se lembra quando nós estávamos para entrar aqui na terra de Canaã? Deus usou os vespões, os marimbondos, uma espécie de uma abelha, para ir contra os nossos inimigos. Olha, meu Deus, usava uma abelha. Tu quer mais receber? Não é glorioso demais isso? Uma abelha, uma espécie de uma abelha lá, né? E aí Josué fala, né? Não foi com a sua espada, não foi com o seu arco. Nós tomamos essa possessão dessa terra aqui, nós estamos aqui porque Deus foi por nós. Hoje nós temos a salvação, é porque Deus enviou Jesus. Porque Ele enviou Jesus para morrer, para derramar o seu sangue. Então foi obra de Deus. Amém? A minha salvação é obra de Deus. Se você quer ser salvo, tem que entender isso, né? Que não é pelos teus méritos, não é pelos meus méritos, é por méritos do Senhor. Então o povo havia chegado, estava na terra de Canaã, desfrutando ali. Josué, que era o seu único servão, fala assim: foi Deus, não foi a sua espada que nos fez nós conquistar isso aqui, foi Deus. E ele fala assim: deitai, o versículo 13, ele diz assim: dei-vos a terra em que estão trabalhando, que não trabalhaste, que não edificaste, cidades que não edificaste, e habitais nelas, comei das vidas dos olivares que não plantaste. Aí Josué fala: olha, vocês conquistaram essa terra, né? Que vocês não trabalhou. Vocês têm cidades que vocês não edificaste.
agora estão comendo das vias que não plantaste. E aí, irmãos, eu já vou encerrar já, mas tem 2 versículos que eu vou ler, que parece que alguns estavam escondendo alguma idolatria nas suas casas. Olha o que ele fala assim, versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Parece que desde lá, da época de Abraão, alguns estavam com alguns deuses nas suas casas, que não havia botado fora. E aqui Josué já ansioso, já um ancião ali, talvez com aquela voz já não tão potente, né? Talvez ele falava, né? Uma voz já mansa, uma voz já fraca. Agora, pois, né? Temei ao Senhor. Talvez não tinha nem microfone como nós temos aqui agora. E ele falava assim, ó, sempre com integridade, né? Com fidelidade. Olha o que Deus já fez por nós. Olha o que Deus fez por nós. Olha aí. Tudo isso aí. Aí ele fala assim, ó, deita fora os deuses, joga fora o que não está escondido lá na sua casa. E ele ainda fala mais, no versículo 22. No versículo 23. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e vos inclinar o coração ao Senhor vosso Deus. O povo estava desfrutando da terra de Canaã, das vinhas do melhores que tinha naquela terra. Entende? Mas parece que eles não estavam sendo fiéis ao Senhor. Parece que eles não temiam a Deus. E aí Josué, no seu último sermão, ele fala assim, joga fora, bota esses deuses estranhos, né? Que há no meio de vós, inclina o vosso coração ao Deus de Israel. É a última palavra, é o último sermão de Josué para o povo. Será que nós podemos retirar alguma coisinha? Que o nosso coração está muito inclinado, que não seja inclinação para Deus, que aqui está falando, não, que inclinai-vos o vosso coração ao Deus de Israel, né? Porque o povo estava com algumas coisas estranhas, né? Às vezes nós temos um comportamento estranho, né? E Josué, depois de conhecer esse povo, depois de haver, né, ministrado, ensinado, conduzido, governado tantos anos, ele chega no momento já, ainda tem uma coisa que você tem que tocar fora. É nós hoje, né? Quantos anos de igreja você tem? Talvez você chegue a uma conclusão, meu Deus, esquadrinha aqui e disse, o que tem em mim que precisa ser tirado, né? Às vezes tem uma coisinha que tem que ser tirada de nós, alguma coisa escondida, não é? No nosso coração, nas nossas ações, nas nossas práticas, que precisa se tocar. É o que Josué fala para esse povo. E aí você conhece um versículo muito conhecido que ele fala assim, se vos pareceres mal a servir o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe hoje. Aí depois de tudo isso, é a última palavra dele, né? Escolhe hoje, faça uma eleição, se você vai servir o Senhor ou não, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Só que de pé. Cada dia nós temos de chegar diante do Senhor, olhar, né? Tantas maravilhas que Deus fez, não é? E falar, Deus, obrigado, né? Não é verdade? Dar glória ao Senhor e ao mesmo tempo falar, Senhor, se tem uma coisinha aí, olha para mim, mostra-me. Quem não consegue mostrar? Entende? Ele consegue mostrar para nós aquilo que precisa ser tirado, que precisa ser limado. Deixa Deus limar, lavar. Entenda ou não? Eu quero ser mais fiel a Ti, eu quero temer a Ti, Senhor. Pai, no poder do Teu nome, em nome de Jesus, aqui nós estamos, depois de ouvir essa palavra,
A minha oração é que o Senhor tenha um acesso em nossos corações, assim como Josué, já avançado de idade, no seu último sermão, ele ainda estava chamando o povo, Senhor Deus, para se santificar, para temer ao Senhor, para ter mais fidelidade, para se consertar. Que nesta noite também, ó Pai, nós possamos ter, ó Pai, um coração entregado a Ti. O Senhor usa a Tua misericórdia e faça o que, através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, tira de nós coisas que estão ocultas, ações ocultas, atitudes ocultas, ó Pai, que só o Senhor vê, coisas que não te agradam. Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ajuda-me, ajuda a tua filha, ajuda o teu filho, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém.